Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Fazendo mais uma caminhada, eu vou aproveitar aqui para tentar responder a Cláudia. Ela deixou um comentário, né? E vamos ver se a gente consegue aí trazer esse assunto aí um pouquinho para vocês. Com relação a filhos aqui no Japão, tem muitas pessoas que têm aquela imagem de que aqui existe limites, né, para você ter filhos, mas o que acontece de fato é o contrário, né? O governo ele quer que você tenha filhos, principalmente pela falta aí, né, de pessoas jovens, como os jovens de hoje não têm essa intenção aí de ter filhos, né? Então a população japonesa, todo mundo sabe que a maior parte, assim, já uma boa parte são de idosos, né? E isso aí vem trazendo sérios problemas para o Japão, como a falta de mão de obra, por exemplo, né? O Japão, inclusive, ele tem uma ajuda aí para crianças, né? Isso é uma forma aí do governo tentar incentivar os casais aí a terem filhos, né? Então, eles dão uma ajuda mensal aí de 15.000 ienes para as crianças até 3 anos de idade, né? E a partir daí essa ajuda cai para 10.000, né? E existe uma certa tabela aí, né? Se você tiver mais de 3 filhos, aí os valores de 15.000 continuam, mas aí são detalhes aí. Se vocês quiserem saber, depois eu deixo aí na descrição aí a tabelinha. Mas essa é uma ajuda que o governo procura dar justamente para incentivar aí os casais a terem filhos, né? E tem uma outra ajuda que varia muito, assim, de cidade, né? Depende da prefeitura. Eles também oferecem aí, né, para quem tiver, por exemplo, o terceiro filho. Aí eles dão um bônus aí, um valor em dinheiro como presente. Então tudo isso aí não é um padrão para o Japão inteiro, depende da prefeitura. Eles vão dando essas gratificações, esses presentes aí para incentivar as pessoas a terem filhos, né? Aí muita coisa leva a esses casais aí a deixarem de ter filhos, né? Pelo que, assim, andei conversando, tem até um Tantosha, né? Que é o que cuida do pessoal aí das empreiteiras. Eu tava conversando com um, ele já tá numa idade assim que tá mais difícil para ter filhos, né? Eu acredito que ele tenha já uns 45 para cima. Então a esposa dele eu não sei, né, que idade que tem, mas se tiver mais ou menos nessa faixa já é uma idade que, assim, normalmente a mulher já não pensa mais, né, em ter filhos, entendeu? Aí eu perguntei pra ele, né, quer dizer, ele começou a conversar sobre esse negócio de estrangeiros que vieram pra cá, que estão comprando casa, né? Aí ele tava falando assim que sugoi, né? Ele acha incrível isso, né? O pessoal conseguir fazer assim, trabalhando em fábrica, sustentar uma família. Porque ele mesmo, ele fala assim que ele não tem filhos, porque ele fala que é difícil sustentar, né? Ele falou, criança quando entra na escola, né, começa a vida escolar, ele fala que é uma despesa muito grande. Então por conta disso eles decidiram não ter filhos.
Então deve ter muito casal que pensa da mesma forma que ele, né? Então isso aí que faz com que o governo faça esses programas aí de incentivo, né? Para ver se faz esse pessoal mudar um pouco de ideia, né? Existe também aquele outro lado na questão da liberdade financeira, né? Que as mulheres preferem ter. Tem muitas que dizem que quer seguir a carreira profissional e ter filhos, teoricamente, atrapalharia elas, né? Aqui a sociedade japonesa ainda é uma sociedade, digamos assim, machista, né? Na verdade, a mulher, ela casa, né? Então ela está trabalhando, casa, se ela vier a ter filhos, né? Na verdade, pela cultura japonesa aqui, ela deixa de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Então tem muita gente aí, muita mulher aí que não quer fazer isso, não quer deixar de trabalhar, né? Pretende continuar trabalhando, dando importância ao lado profissional e preferem não ter filhos justamente por conta disso, né? Então existem N fatores aí que fazem com que os casais hoje em dia, né, deixem de ter filhos, mas não existe um limite, né? Tanto que uma época aí tinha um programa na TV aí que mostrava aí famílias, né, com vários filhos, bastante mesmo, né? Uma coisa que não é muito comum. Você via famílias com 8 filhos, 6, 8 filhos, né? E depois eu nunca mais ouvi falar, mas então é diferente aí, por exemplo, da China. A China também agora está tendo esse problema aí também, né, de envelhecimento da população, então eles também parece que estão liberando aí, né, um número maior aí de filhos por casal, né? E no caso da China eu não sei dizer muito bem ao certo, mas aqui no Japão não tem esse limite não, tá? Muita gente faz confusão aí, como a China tem, né? Aí faz acreditar que o Japão também tem esse limite aí. Uma outra ajuda que o governo aí também tem dado aí para as crianças é com relação ao sistema de saúde, né? Todo mundo sabe que aqui a gente paga aí 30% do valor das despesas, né, e dos medicamentos, e 70% quem arca é o convênio, né? Então, no caso das crianças, a prefeitura ela fornece um cartão, né, que você apresenta no médico, e aí esses 30% aí o governo arca para você. Então, na verdade, a criança não tem despesa nenhuma com médico e nem com medicamento, né? A não ser que você compre remédios aí no comércio mesmo, nas farmácias. Esse aí você que arca aí com a despesa, mas quando você vai numa consulta e o médico fornece a receita, aí essa sim você não vai arcar com nada, né? Vai ser tudo pago pelo convênio e pelo governo, né? Então isso aí é um outro programa que eles dão aí, um incentivo também, né? Para que você não tenha essas despesas aí com os filhos, né? Então você percebe que para o governo é interessante que você tenha filhos, né? É isso que eles querem dos jovens de hoje. A Cláudia perguntou também sobre mãe solo, mãe solteira, né, no caso, se tem e se sofre algum tipo de discriminação, preconceito, né? Infelizmente, pelo que eu andei vendo, existe algum certo preconceito aí com relação aí à mãe solo aqui no Japão, né? E parece que elas passam por uma certa dificuldade financeira também. Eu não sabia, né? Mas eu fiquei surpreso em saber que boa parte, né? Cerca da metade mais ou menos, 48% se não me engano,
das mães solteiras, mães solo, tanto mãe quanto pai, né? A maior quantidade é de mãe, obviamente, mas isso vale também para o pai, né? Eles passam por uma certa dificuldade financeira aqui, né? Principalmente no caso da mulher, porque a mulher, como eu estava dizendo, ela casa, tem os filhos, né? Então, se ela trabalhava antes, ela deixa de trabalhar para cuidar da família, para cuidar dos filhos, né? Então, para a sociedade é mais ou menos assim que funciona. E no caso da mãe solo, né? Que a mãe se separou do marido, né? A sociedade vê isso como tipo uma pessoa fracassada, né? Ela não deu certo no casamento, ela é uma pessoa fracassada. Então existe esse tipo de preconceito, né? Essa forma de olhar para as mães solos, que eu acho que não deveria existir, né? É muito triste isso. Eu confesso que assim, caiu lágrimas dos meus olhos, assim, por um vídeo que eu assisti, né? Para vocês que estão no Brasil, provavelmente não apareça esse tipo de propaganda, mas nos vídeos aqui do Japão eu vejo, principalmente nos meus, quando eu preciso ver alguma coisa. Começou a aparecer aí recentemente a propaganda de uma ONG, né? Que ela surgiu na década de 90 lá na Coreia, e ela agora se expandiu para alguns outros países, inclusive está aqui no Japão. Eu não lembro do nome, agora é Good Neighbors, eu não lembro. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser saber mais ao fundo dessa ONG. Vocês cliquem no link aqui da descrição, que vocês vão ver como que é a história aí, né, dessas pessoas. Então, lá no vídeo que aparece para mim, mostra uma criança pequenininha ainda do ensino fundamental, que ela não consegue ter 3 refeições por dia, né? Que aqui no Japão você tem a refeição da manhã, o almoço e a janta. E ela não consegue, a mãe não consegue oferecer isso, entendeu? Por quê? Porque ela trabalha fora e devido a esse preconceito o salário dela é menor, né? É um salário mais baixo, ela não tem condições de trabalhar às vezes o dia inteiro. E pelo que consta, 48% mais ou menos, né, vive na linha da pobreza aqui. Ganha aí de 1 milhão a 2 milhões por ano a renda anual. E isso é muito pouco, né, para você sustentar, nem que seja só mãe e filha, né. Então, essa ONG, né, ela pega e ajuda essas mães com uma cesta básica de 10.000 ienes. 10.000 ienes não é muito, mas ajuda bastante. Você tem que ver a felicidade dessa menina ao receber esses alimentos, né? Então, tanto a mãe quanto o pai, né, sendo solo, ou seja porque se separou, ou porque ficou viúvo, né? Então, o governo, ele tem um programa também de ajuda para essas pessoas, né? E esse valor aí não é um valor fixo, né? Existe um cálculo, vai depender do ganho das pessoas, né? Então esse valor vai variando conforme o que a pessoa tem de rendimento, mas o governo ajuda aí com um programa para as pessoas que têm dificuldades aí para poder sustentar a criança, né? Então o governo também se preocupa muito, né, com a situação de famílias, né, de pais que vivem sozinhos para cuidar dos filhos. É uma dificuldade muito grande, né, não é fácil isso. Aqui no Japão todo mundo sabe que o custo de vida é alto, né? Então uma pessoa que tenha uma renda aí de até 2 milhões de ienes por ano, todo mundo sabe que não dá para viver, né? Então existe algumas prefeituras aí, e isso também vai variar de cidade para cidade, né, que existem programas de ajuda. Esse para a mãe ou para o pai que é solteiro,
existe em todas as prefeituras, né? Que é calculado em cima da renda que eu comentei agora há pouco. Mas algumas prefeituras, além desse, eles dão uma outra ajuda, né? Por criança que tem, né? Também tem ajuda com relação ao aluguel, né? Tudo isso aí, se alguém estiver assistindo e estiver nessa situação, você precisa ir até a prefeitura da sua cidade para obter informações, né, de que tipo de ajuda você tem aí, né? Não é padrão aí pro Japão inteiro, território nacional. Então é preciso aí estar procurando a prefeitura para estar se orientando aí na questão das ajudas. Mas existem essas ajudas aí, né, para que essas pessoas não passem por muitas dificuldades. Claro que elas passam, né? Essas dificuldades vêm por conta desse preconceito que tem, né? Então, como eu citei agora há pouco, o país é um país ainda machista, e existe essa diferença de salário entre homem e mulher em algumas empresas ainda. Muitas já estão abolindo isso, pagando o mesmo salário, mas ainda tem bastante que existe essa diferença. E no caso aí de uma situação assim, então o salário parece que é menor ainda, né, que é oferecido. Então isso é uma dificuldade muito grande, e quem acaba sofrendo com isso aí é também a criança, né, que não tem culpa nenhuma. Então o governo aí procura ajudar da melhor forma possível, né, dando assistência a essas famílias. Uma outra ajuda que o governo dá também, eu não sei se é em todas as prefeituras que isso acontece, mas eu trabalhei com uma pessoa que tinha um filho, então ela recebia essa ajuda, né, que eu comentei até agora. E fora isso, aquela questão que eu falei que criança aqui não paga médico e os adultos pagam, né, 30%. No caso do pai ou a mãe também está sozinho, essa pessoa também fica isenta de pagar esses 30%, né? Então existe também esse programa de ajuda, que tanto o filho quanto o pai ou a mãe solo também não vai ter essa despesa com o médico. Isso aí é uma outra ajuda que eles dão, né, que também tem que ser pesquisado aí em cada cidade, se toda cidade realmente existe isso, né? Então existe uma série aí de ajudas assim que às vezes a gente não tem conhecimento, né? Eu só fiquei sabendo disso porque um dia eu estava conversando e essa pessoa que trabalhava comigo acabou comentando isso pra mim. Muitas coisas assim que às vezes a gente não tem conhecimento, né? E se a gente cai numa situação de dificuldade, eu acho que a melhor coisa é a gente procurar a prefeitura, né, e tirar algumas informações. É certo que muitas pessoas têm uma resistência a procurar, né? Mesmo os japoneses dizem que muitos não procuram pelo fato de terem vergonha, né, de expor esses casos, porque eu ouvi dizer que tem algumas cidades, né, que para você conseguir essa ajuda, você passa por uma espécie assim de uma entrevista, não sei, né? Você precisa falar, mostrar, né, como que está a sua situação. E eles entram na sua intimidade, né? Perguntam se você tem relacionamento, né, no caso das mulheres, com algum homem. Por quê? Porque a partir do momento que você tem relação com alguém, né, se você se separou, mas tipo começou a namorar com outra pessoa, aí já é um motivo para você não ganhar essa ajuda, né? Mesmo que você ainda não esteja casado, entendeu? Mas que tenha uma vida íntima com essa pessoa, a prefeitura já entende que você não é merecedor mais da ajuda, entendeu?
Tem muita coisa envolvida nisso aí. E é preciso tirar essas informações aí. Nossa, tá muito calor aqui. Eu tô com sério problema aqui com essa GoPro, porque ela não consegue filmar em tempo de calor, né? Eu tava gravando aí, parou. E ela não liga mais depois que ela esquenta, né? Tive que esperar até agora aí para dar uma esfriadinha. Mesmo assim, daqui a pouco acho que ela já tá esquentando de novo. Aí eu parei aqui na sombra pra ver se dá uma esfriadinha na câmera aí. Como eu tava falando, né? Tem esse assunto aqui, né? É pouco conhecido aí, né? A não ser que as pessoas têm aí o conhecimento de alguém que vivencia essa situação. Mas caso contrário, pouca gente sabe, eu acho, né? Das dificuldades que esse tipo de família tem aqui no Japão, né? Então, não são todas as pessoas que estão nessa situação que vai ter essa dificuldade, né? Como o próprio site da ONG lá fornece a informação de que 48% aí passa por essa dificuldade, né? Então quer dizer que praticamente metade tem condições aí de levar uma vida tranquila e, né, uma situação financeira melhor, né? Então é isso. Eu não sei se eu consegui deixar bem claro aí essa questão aí para a Cláudia, né? Mas se por acaso ainda tiver mais alguma dúvida, por favor deixe nos comentários aqui embaixo, tá? E para quem nos acompanhou aqui até agora, eu deixo aqui meu muito obrigado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Dando esse apoio pra gente, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!